Meu nome é Edivaldo Santos Rocha, nascido em Recife, minha terra natal. Moro em São Paulo há mais de 30 anos e sou conhecido nas rodas de capoeira, pelo menos no começo dos anos 70, no começo não, no final dos anos 70, 79 por aí, conhecido como Lagartixa. E aí foi referindo-se o meu nome na gravura e batizado pelo contramestre, que hoje ele não está entre nós, que já faleceu faz tempo, que é o Marrom. Foi Muito, um. muito bom, muito bom. Mestre, o senhor, como foi essa paixão pela capoeira? Como foi esse primeiro toque, esse primeiro olhar, assim, tipo, foi pra rua e, né, percebeu que realmente a capoeira seria a arte que iria levar o senhor até os dias de hoje? Olha, em 1978, eu tinha dois amigos que nós andávamos muito. Eu acho que hoje ele é mestre, é Ramos. E Mestre tinha, Ramos, sim. eu conhecia um rapaz também, que o nome dele é Cleiton. Não sei se o senhor lembra. Cleiton, que morava Clay. ali lá no Córrego do Leôncio. Sim, 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 sim. Né? Parece que Faço ele já lembrar, sim. está entre nós. Nessa época, em 1978, vamos dizer assim, eu acho que no meio do ano, eu comprei uma revista Praticando Capoeira Sem Mestre. Foi a revista Capoeira que sem tinha mestre, né? isso, que tinha as imagens do mestre Pinati. O senhor já ouviu falar do Pinado. mestre Mestre Pinado Pinati? que completou 90 anos essa semana, não foi? E, isso, Mestre Pinado. exatamente, exatamente. E nisso, eu comecei a praticar capoeira sozinho, em casa. Nem meu irmão, o Camaleão, ele Muito estava bom. nessa. Eu fui o primeiro a chegar na capoeira, de lá de casa, É muito, né? é muito raro, né, mestre? Naquela época lá, alguns mestres aí citado por nome que começou a capoeira sozinho mesmo, tipo assim, né, na revista, sem nenhum olhar que outra pessoa esteja Exatamente, praticando, né? Então isso é muito raro mesmo. Fica à vontade. verdade. Eu comecei a praticar olhando para as figuras, né? As fotos do mestre Pinati, aquele meia-lua, martelo, os primeiros golpes que eu comecei a me engatilhar, me interessar mais, né? E aí por diante, eu comprei, porque capoeira só chutando uma perna para lá e para cá, eu vi que estava faltando alguma coisa em mim. Eu digo, não, eu vou comprar um Aham. LP do mestre Suassuna e Liceu. Eu acho que esse LP ele Lembro, lançou. lembro. Eu alcancei essa época aí. Aí eu comprei e comecei a praticar. Praticando, Muito bom. eu convidei o Ramos, o Cleito para praticar também. O mestre Ramos, ele já pratica, ele também não conhecia a capoeira na época, né? Não, não, não. O mestre Ramos, ele andava muito com o mestre Barrão, aquelas pessoas lá do Morro Sei. da Conceição, né? Que ele tinha muito conhecimento com essa rapaziada. E eu não Uhum. tinha. Eu era muito Certo. gato, aí ele estava me engatilhando ainda para chegar e Entendi. treinar capoeira. Só que depois eu comprei esse LP que eu te falei. E ao continuamente, eu e ele treinando sozinho ali onde era gramado, não tinha poucas casas ali, nós morávamos na Avenida Josélia, Uhum. praticando, né? Mas só que às vezes ele não ia, eu ficava, gostei muito da capoeira, até porque ele tinha um toque que me fascinava muito, me vibrava muito aqueles toques de São Bento Grande e etc. Certo. Aí foi no final dos anos 70, no final dos anos 79 por aí, acho que no mês de junho, era época já, começo de inverno, de São João, festa junina, eu me interessei e me falaram, ó, lá na escola, a Estrada do Brejo, se eu não me engano, tem uma Uhum. escola, a escola Rotary Club, que dá aula lá, é um formado do mestre Pirajá. Eu digo, vou lá, Isso. tá, né? E era só nos domingos. E começava às 10 horas da manhã, chegando lá, eu só olhei. Eu fui uns 5 domingos. Aí todos esses domingos que eu ia, eu não praticava, eu só olhava. Aí chegava
o pessoal do Morro da Conceição, era o mestre Spinella, era o Tudo mestre... novinho, né? Tudo novo, né? Tudo moleque ainda, né? Moleque, eu era mais moleque ainda, e era magro, franzino. De quantos anos mais ou menos o senhor tinha nessa época, nessa Eu fase sinto, aí? eu sinto saudade daquela época, essa época, pelo menos da minha história de 78 para cá. Eu não vou contar a Tinha história quantos de... anos mais ou menos? Tinha uns 15 anos, 16 por aí? Eu tinha uns 14, ia fazer 15 anos de idade. 15 15 anos de anos. idade. E nisso aí eu pratiquei. Oficialmente, eu cheguei a pagar. Eu carregava pacote de compras para aquelas senhoras que faziam compras na semana, né? Eu Para ganhava poder estar pagando, né? pagar o meu professor de capoeira, porque senão não tinha como treinar, É né? verdade, naquela época realmente Era era osso. assim mesmo. Escadaria com pacote de compra na cabeça e sabe, aquela coisa toda. Eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, não tinha máquina de fotografia, tanto que tem tantos capoeiristas É, que tem. E a gente, você sabe que nós éramos pobrezinhos, né? Todos não verdade. somos pobres, não somos ricos, mas alguns tinham um negócio, Então, né? então, mestre, quando o senhor começou a treinar com marrom, o senhor já sabia algumas coisas da capoeira, então? Já tinha É, noção de algumas coisas, não é isso? Luiz, eu sabia, assim, dos golpes, que eu treinava bastante, você sabe que eu treinava muito exercício na época, só que eu não sabia gingar, né? Eu digo, não, eu vou para a escola de capoeira. E foi aí que o pessoal falou, lá no Rotary Club, lá do Nova Descoberta, tá Sim, tendo sim, aula comigo. Aí, sim. me matriculei lá, o professor Marrom, fique bem-vindo aí, e comecei a treinar. E daí por diante, né? É que a gente vai esquecendo, né? A- Já no começo de 80, né? Começo de 80, foi quando entrou o nosso irmão aí, Contramestre Camaleão, né? Ele já começou a se enturmar. E quando foi que o senhor saiu aí dessa academia e começou a treinar lá no terraço, no terreiro da nossa casa lá? Foi no comecinho de 80 já? Já saiu lá da academia? Como é que foi essa saída da academia para começar o seu próprio trabalho lá no quintal de casa lá? Essa minha saída não foi uma saída assim, não saindo, mas foi uma coisa que esqueceram de ir lá, alguém assumir o lugar do Marrom, porque Marrom tinha falecido, né? Foi um acidente que aconteceu com ele. Foi justamente aí na época que o finado Marrom aí, ele faleceu, né? Foi assassinado, não é isso? Exatamente, ele faleceu, acho que foi nos anos, acho que foi em 82, por aí, ou foi em 83. Eu não tenho uma verdadeira história assim, Memória, né? memória, mas que foi, nesta época foi, que até meu pai chegou para mim e falou, Edivaldo, sabe quem foi, sabe quem morreu? Eu digo, não, Marrom. Eu digo, como é que é, Marrom? Ele, na verdade, deram uma facada nele, e ele morreu por traição mesmo, foi traição mesmo, porque o Marrom Até era outro. essa semana eu estava fazendo entrevista com o mestre Spinella e estávamos falando sobre esse acontecido aí do Marrom na época. Ele falou alguns detalhes aí do que aconteceu, realmente. E foi aí que o senhor se sentiu só, né? Quer dizer, a academia não apareceu ninguém para treinar, não é isso? Como o senhor já era desenvolvido já na capoeira, o senhor procurou seus próprios métodos. Então, Foi, eu tinha que me engolir, me mexer. Aí foi quando eu chamei a turma de lá de casa, o Camaleão, né? Você era novinho, tinha 7 anos de idade. Aquela turma de lá do nosso circuito ali por perto, né? E a gente começava a dar aula lá. Aí começaram a chegar aí o professor Feitosa, naquela época, o contramestre Feitosa, né? isso. Mestre Carrapeta,
Mestre Carrapeta tinha muito lá, bafo de Na onça. verdade, nessa época aí que o senhor começou a treinar aí, ainda não tinha Feitosa, ainda não tinha ainda Carrapeta, né? Era só o senhor, mestre Ramo, o Isso, contramestre Camaleão finado, e eu com alguns molequinhos lá, né, da família, é só família ali, na verdade, né? isso mesmo. Foi, foi quando, já por volta de 87, né, de 88, de 88, 89, por aí, foi quando o senhor entrou em uma academia. Foi no comecinho, já no final dos anos 80 já, né? Esse Exatamente. foi lá no Corvo da... Nos final dos anos 80, eu já era bem mais desenvolvido, o Camaleão também já treinava capoeira com a gente, né? Foi aonde a gente começou a registrar foto, né? Onde tinha aquelas fotozinhas Exatamente. de que era um tiro e uma carreira, né? Ah, A gente descartável, né? comprava, era descartável, né? A gente pegava, comprava aquelas Kodak lá embaixo lá, e era um Verdade, tiro e uma verdade, carreira, cara. Era só aquela quantidade e verdade. pronto. A gente comprava por flash, aquele flash eu chamava de câmara de 38, que era 4 tiros. Vixe, nossa Tá? senhora. Tirava uma foto e queimava um flash. Ó, Tirava um, tinha mais, eita, só né? falta duas, quem vem? Quem vem Se, tirar o, mais? Só tem duas. é, Era se a muita onda, pessoa que viu? fosse tirar, se a pessoa que fosse tirar a foto e tirasse errado, acabou-se. Não tinha Acabou, como não tinha jeito. consertar mais. Quem Saiu comprar, daquele jeito. Se você fizesse uma cara feia, ia ficar com cara feia mesmo. Não tinha jeito. cara, você viu aquela foto lá do mestre Carrapeta? Não sei se você recorda, que Sim, Carrapeta sim. tirou uma foto comigo. Aquela foto ali dá vontade de rasgar. Eu não rasgo, porque eu salvo ter recordação dele. Eu pareço, Rapaz, claro, que era divertido demais, era muito bom aquela época. Fale do momento em que o senhor começou a treinar em uma academia, né? Lá no Cordaria, essa sua transferência dali, de casa, para lá para o Cordaria, no começo de 90 já. Como é que foi aí essa comunicação aí? Quem foi que indicou o senhor para ir para lá? Eu lembro que eu era pequeno, e de repente o senhor falou assim, ó, pessoal, a gente vai treinar agora lá no Corvo da Areia, numa academia, e aí a gente todo dia, todo santo dia, a gente ia andando, caminhando, e muitas vezes nosso treino era subir as escadarias de noite, descer, né? E como é que foi esse início aí de treino lá no Corvo da Areia? Como é que foi? contra Mestre Gavião, eu sei que. Eu não sei quem foi que deu esse alô para mim, mas eu sei que eu dei aula lá. Entende? Eu não. Alguém já treinava lá? Eu lembro que o contramestre Feitosa, na época, ele ia dar esse suporte ao senhor lá. Ele já treinava capoeira lá ou só chegou lá depois que o senhor começou a treinar lá? Não, eu cheguei lá, depois o mestre Feitosa foi que ficou sabendo. Quando o mestre Certo. Feitosa, mestre, né? Feitosa ficou sabendo, o Peu, cabeça de roda, Uhum. aquela turma que ia para lá. Beira-Mar, né? Beira-Mar, mestre Beira-Mar na época. Mas hoje está na polícia, se for isso aí que. Beira-Mar na época era instrutor, né? Isso, exatamente. Né? Exatamente. A gente começou a treinar lá no Corvo da Areia, o senhor era instrutor na época, era instrutor. Exatamente. E a Instrutor. gente era tudo aluno, era tudo a primeira corda azul, né? Correto. Eu, o Camaleão era azul, outros meus irmãos, e o senhor era instrutor. Daí fui lá para Corvo da Areia. Em 91, se eu não me engano, foi o seu batizado para professor. Foi uma festa danada lá à tarde, eu lembro. E Foi em nesse 91, dia, foi em foi 90 não, 91 foi? para 92. E aí foi aí, nesse período, que o senhor pegou aí, que foi uma grande festa ali no Corvo da Areia, muitos mestres aí, mestre, mestre Paulo Angola, Cabeça de Roda, Peio, Ligeirinho, né? E muitos outros, aquele mestre lá, Capeta não, É o o mestre capeta mesmo. Carrapeta, o Satanás. Satanás, né? Mestre Satanás na época, não sei se os que estão aqui lembram desse mestre Satanás. E o senhor teve uma briga muito feia aí com o mestre Ligeirinho, que, né, teve aquele negócio de jogar um para
pela janela, né? Conta aí um pouco como é que foi esse seu batizado aí, né? Que foi pau naquele dia lá. Entendi. O mestre Ligeirinho, gente, caba bom, joga muita capoeira. Só que nesse dia, houve lá o batizado, joguei com eu, cabeça de roda, só não estava lá a Espiela e o mestre Teté, mas a maioria da turma estava tudo lá. Uhum. E o último que eu joguei foi com o mestre Ligeirinho. Aí Ligeirinho, eu jogando pra lá e pra cá, aquele negócio todo, e Ligeirinho para aquelas pernas dele, aqueles parafusos, e eu, lógico, eu tenho que me defender, para tentar saltar. Aí o mestre Ligeirinho parou a roda. Aí o que foi que aconteceu? Lagartixa não merece essa corda, não. Aí eu disse, como é que é, rapaz? Você não merece, não, tem que treinar muito. E o que é que eu tô fazendo com você aqui? Porque não sei, não, toca aí, vamos jogar, velho. Vamos jogar. Porque naquela época também eu era um cara que, quando eu comecei a capoeira, já estava com agilidade, eu era do tipo assim, ignorante, vamos dizer assim, nesse termo. Uhum. Tipo ignorância mesmo. Aí eu chamei ele, não, vamos jogar. Aí eu me arretei, peguei ele, joguei de fora, botei no ombro e joguei do outro lado. Ele era pequenininho, né? Ele sempre pequenininho, ele, né? O senhor era forte naquela época, né? O senhor era musculoso, era bem... Isso. Você joga capoeira, mestre. Você joga capoeira. Agora vamos jogar aí você na rua. Aqui é a realidade. Rapaz, aqui, né, eu lembro muito bem. Nesse dia eu peguei para instrutor. Eu era instrutor. O mestre Paulo Angola também estava presente. Foi ele que me batizou. Nesse dia aí eu lembro muito bem que o senhor já tinha apanhado muito, já tinha levado, a galera já tinha chicoteado muito o senhor lá, né? E aí o senhor já estava muito cansado, muito daquele cansado. Jeito, né? E daí foi quando aconteceu esse impasse, né? Eu pequenininho não podia fazer nada e o que eu vi, só via a galera correndo lá da academia lá e jogando pela parede, só vi minhas cabeças de roda indo pegar o mestre Ligeirinho. Olha, deixa eu te falar, quando eu vim para São Paulo aqui, eu saí de Recife, foi no dia 4 de maio de 91. Isso mesmo. E isso aí aconteceu em fevereiro, quando eu fui lá na casa do mestre Todo Duro. Aí não demorou, por uma semana ele me deu a corda. Um mestre mulatinho me dando um certificado com a assinatura dele, da Federação Pugilismo de Capoeira, daquela coisa toda. Eu digo, pronto, agora eu sou um formado. Eu vou para São Paulo e aqui eu trouxe Grupo Liberdade de Capoeira, que já foi meu daí de Recife. Era nosso. E fiquei dando aula aqui em São Paulo durante 3 anos com esse grupo. Esse seu reconhecimento lá como mestre. Eu peguei... Qual foi o ano? Eu peguei esse contramestre, o Corda Roxa, em 91, e quando foi aqui em 93, os mestres daqui tiveram que trocar minha corda, né? Mas sendo com a mesma graduação. De contramestre... Sim, só o sistema. Só mudou o sistema, né? E as cores. E fiquei continuando aí durante aí, mais ou menos aí acho que uns 7 anos, entre contramestres, 7 anos, 8 anos, por aí. Ainda visitas, academia, como é que é a sua vida nos dias de hoje? Como é que está sendo? O senhor treina, o senhor visita os mestres, né? Ainda tem contato com essas pessoas ainda? Eu tenho, sim, eu tenho contato com essas pessoas. Eu passei um ano dando um curso de berimbau numa academia do mestre Valtinho. Passei um ano dando um curso de toque de berimbau, né? E parei. De vez em quando eu volto, sabe? É que nem outono, inverno, verão. O senhor passou um tempo, né? O senhor passou um tempo aqui em Recife, né? O senhor veio para cá, né? Agora em 2014 o senhor retornou para cá, para morar aqui em Recife, Pernambuco, né? Foi quando a gente começou a dar aula aqui em Nova Descoberta, né? Na academia, é isso? Aí, como é que foi essa sua experiência aí? Depois que retornou para cá? Eu fui para Recife, né? Morar. Chegamos da aula aqui. Né? Pelo menos tentar, né? Não conseguiu.
Qual é o principal objetivo de ser um mestre? É uma pessoa criador, né? Uma pessoa que respeite muito, que seja uma pessoa ciente do que está fazendo. Esse, para mim, é um verdadeiro mestre, que é um pai, né? É um criador que está desenvolvendo um aluno para que o aluno possa desenvolver a capoeira e não fazer coisa errada, que nem tem muitos que fazem coisa errada. Eu acho que o mestre ele tem mais que conversar. Eu sou um tipo de um cara que, quando eu começo a minha aula de capoeira, eu passo meia hora conversando, ensinando na palestra. Sim, sim. Até porque, né? Até porque a capoeira ela não é só levantar as pernas, né? Eu digo isso em todos, né? O que é que o senhor herdou da capoeira em tudo, no termo geral, né? Em relação a coisas materiais ou não, espiritual ou não. O que é que o senhor levou de vantagem? Qual foi a sua maior conquista em relação à capoeira? Mestre Falcão aí dando um salve a nós, né? Ao mestre Lagartixa. Não, a minha maior conquista na capoeira foi eu ter conquistado os meus objetivos dentro da arte, né? De ter aprendido as artes, a saber ensinar e saber respeitar também o próximo. Porque um capoeirista tem que saber respeitar um mestre de capoeira, tem que saber respeitar um capoeirista. Somos todos iguais, somos sangue da mesma cor, mas eu acho que cada um tem sua diferença, sua preferência, mas essas conquistas que eu tive de ter hoje, eu agradeço primeiramente a Deus por essas lutas que eu tive aqui em São Paulo, treinando, falando sobre Pernambuco, a capoeira de Pernambuco, falando sobre os meus conhecimentos e aprendendo cada vez mais aqui em São Paulo com os grandes mestres, mestre Pinati, Suassuna, Zumbim e etc, né? Uns grandes mestres, como vocês sabem, que você teve aqui em São Paulo e a gente saía para por aqui fora aqui. E o mestre